Olá, muito boa noite. Esse é o Sem Censura, direto de São Paulo, e eu sou a Marina Machado. Eu começo o programa desejando que esta semana seja melhor que a semana passada. Eu realmente espero que hoje já tenha sido melhor do que ontem e que em cada dia você e a sua família encontrem motivos de gratidão. Como de costume, nós vamos ter 3 blocos, um convidado absurdamente especial, 2 debatedores e, claro, que eu conto com a sua participação nas nossas redes sociais usando a hashtag Sem Censura. Aliás, você pode assistir aos episódios anteriores, todos estão disponíveis na íntegra no aplicativo da TV Brasil Play e também nas nossas redes sociais, portanto, compartilhe e assista sempre que você quiser. E para participar do programa de hoje, eu recebo o Fernando Fontana, jornalista da Rede TV, e o Juliano Justo, meu colega jornalista aqui da TV Brasil. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje. Que programa, hein, meus amigos? Hoje, vocês vão ver. Aliás, doida para contar um pouquinho da história do nosso convidado? Vamos assistir. Silvio Luiz Pérez Machado de Souza, o Silvio Luiz, nasceu em 14 de julho de 1934 na cidade de São Paulo. É filho da atriz Elizabeth Darcy, pioneira na locução do Brasil. Com a ajuda da mãe, começou sua carreira na Rádio São Paulo em 1952, fazendo locuções e pequenas participações em radionovelas. Depois, na TV Paulista, se tornou o primeiro repórter de campo da televisão brasileira, destacando-se com seu jeito irreverente. Em 1954, ganhou o prêmio Roquete Pinto de melhor repórter esportivo. Como ator, em 1958, interpretou o personagem Julinho na novela Éramos Seis. Em 62, cobriu sua primeira Copa do Mundo pela Rádio Bandeirantes. Em 65, se formou como árbitro de futebol, atuando até os anos 1970. Cobriu a Copa do Mundo de 1974, seu último trabalho como repórter esportivo. Em 1976, tornou-se diretor de programação da TV Record. Com a morte do principal narrador da emissora, Geraldo José de Almeida, o Silvio Luiz assumiu a função pela qual é mais conhecido até hoje. Em 78, narrou sua primeira Copa do Mundo e, a partir de então, seu estilo descontraído, com piadas e bordões, passou a atrair grande audiência. Em 1987, foi para a Rede Bandeirantes, emissora que, sob o comando de Luciano do Valle, investiu pesado na área esportiva. Após quase 10 anos, saiu da Band e foi para o SBT, onde trabalhou nos Jogos Olímpicos de Atlanta e na Copa de 1998. Na emissora também apresentou o programa Gol Show. No final dos anos 90, participou do divertido Rock Go da MTV. Em 2008, trabalhou pela Band nas Olimpíadas da China. Em 2010, foi para a Rádio Transamérica. Desde então, passou por diversas emissoras de TV e já narrou até jogo de videogame. Silvio Luiz é casado com a cantora Márcia e pai de 3 filhos. Hoje é narrador da Rede TV. Boa noite, Silvio Luiz. Que honra ter você aqui. Eu queria começar falando dos seus bordões, porque eles são tão incríveis, que eu chego à conclusão de que o Washington Oliveto deve ter inveja da sua capacidade de criar algumas coisas que ficam tão marcantes. E aí eu selecionei alguns aqui, e engraçado que quando eu lia, eu ouvia você, eu falava, gente, isso é tão marcante na voz do Silvio, então eu não vou ler. Eu queria que você falasse. Podemos começar assim? Pode, vamos lá. Então fala pra mim assim, quer? ó, olho no lance. Olho no lance! Você gostou já? Eu gostei. Ainda bem que eu tenho voz, né? Caraca, ainda bem. Cadê? Tem água, tá aqui, ó. Vamos lá, próximo. A caneca vai embora, viu? Fala. Não, eu conto, põe na conta. O diretor não pode saber que você vai roubar a caneca. O diretor, não quero se dane, o diretor, eu quero a minha caneca, pô. Balançou o capim no fundo do gol. Balançou o capim no fundo do gol. Pelo amor dos meus filhinhos. Pelo amor dos meus filhinhos. Eu acho que esse eu mais gosto. Pelas barbas do profeta. Pelas barbas do profeta. O que eu vou dizer lá em casa? O que eu vou dizer lá em casa? Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Palmas, pessoal. Acabou? Não tem mais nenhum?
Não, tem um monte, mas eu tenho que fazer o programa, senão isso aqui não acaba. Tá certo. Agora, que delícia, já começamos dando pontapé inicial. Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui. É isso, alinhadíssimos. Silvio, como é que você criou? Alguma coisa era máquina, vou falar esta frase porque eu acho que ela pega, simplesmente nascia, e como que você percebe que deu certo, que virou um bordão? Aí é que tá, você sabe que não sei como eu crio. Eu não fico pensando na véspera da narração de um jogo, bora, o que eu vou falar amanhã para ficar... Sabe o que é? Talvez coisas de infância que eu tenha guardado no meu subconsciente, que eu use agora. Agora, se ela dá certo ou não, é quando você vai no shopping e o cara fala atrás de você aqui, olha no lance, hein, entendeu? Tá. Ou você vai tomar um café, o cara que te serve o café fala assim, o que eu vou dizer lá em casa, hein? Esse tipo de coisa é que dá para mim uma aceitação ou não. Você diz uma primeira vez num jogo, você mesmo curte o que você diz, fala, eu achei essa frase legal. Aí você usa no segundo jogo, aí a coisa começa a pegar. Aí a coisa começa a pegar. Tá. Por exemplo, uma que eu tentei usar e não deu certo, entortou a bigorna. Entortou a bigorna. Não pegou. Usei umas 2, 3 vezes, ninguém falou nada, eu também esqueci dela. Qual que você acha que mais marca você, assim? O que mais as pessoas repetem pra você? Eu falei algumas aqui que, pô, são maravilhosas. Mas qual que você acha que é a mais marcante? Eu acho que é a capa do livro, é o Olho no Lance. Olho no Lance. Olho no Lance. Sim, muito eu bem. acho que é essa também. Que legal. Começamos já Não é o automobilismo, né? Futebol. Já começamos dando goleada, muito bem. Olha, nesse primeiro bloco, cada debatedor vai poder fazer perguntas de 1 minuto para o nosso convidado. Bloco que vem tem mais tempo. Fernando, boa noite para você. Muito obrigado pela sua presença aqui. Você que está tão próximo ao Silvio, conhece tanto a história do Silvio. Sua primeira pergunta, boa noite. Boa noite, Marina. Você falou tanto de gratidão no começo do programa. Gratidão por estar aqui. Muito legal estar participando com vocês. Silvio, você estava até falando dos seus bordões e a gente sabe da sua maneira irreverente de fazer as transmissões. Sempre foi um marco seu. Só que é o seguinte, você se coloca como um legendador de imagens, porque, na minha opinião, você é o narrador que melhor trabalha com a imagem. Não só do jogo em si, como também quando aparece alguém na torcida. Você se coloca como um legendador de imagens. Essa é a sua grande característica? Exatamente por isso. Porque eu sou um íntimo amigo da imagem. Porque não adianta eu falar para o cara que está em casa o que ele está vendo. Entendeu? O cara entrou na grande área, botou no peito, botou na área. Não adianta. Você pega aquela imagem, faz uma legenda dela. O cara está vendo. Por que você não tem que dizer o que está acontecendo? Por que você tem que falar que foi gol? Se a bola entrou. Você jornalisticamente legenda o gol. Fulano, tantos minutos, foi de quem, entendeu? É a minha maneira. Agora que tem gente que faz a maneira dela, eu respeito também. Nossa, que interessante. Obrigada, eu nunca tinha pensado dessa forma, legendar a imagem. Muito legal. E com isso, eu chamo você, Luciano, para entrar nessa conversa. Boa noite, meu colega. Muito obrigada. Muito boa noite, Marina. Pô, uma satisfação realmente estar aqui presente. Muito obrigado pelo convite. E dizer que, pô, é um sonho de infância poder encontrar aqui, poder participar desse programa junto com o Silvio Luiz. Eu me lembro, desde lá da década de 80, 90, acompanhar as transmissões do campeonato italiano e tudo, bons bordões e tal. Uma carreira espetacular. Eu não quero deixar você fazer sua pergunta sem me corrigir. Eu chamei Juliano. você de outra coisa. É Juliano? Do que eu te chamei, Juliano? Luciano. Foi Luciano do Vale, gente. Vocês me perdoem que tem uma proximidade aqui. Juliano, obrigada, viu? Vai lá. Não tem problema. Queria te perguntar, Silvio, seguinte, até um detalhezinho que acabou passando aqui no nosso breve resumo. Me parece que a tua primeira função na televisão foi como comentarista, né? Explica um pouquinho, lembra um pouquinho pra gente como é que foi essa mudança, de repente, de comentarista para narrador, que me parece que foi algo que acabou rolando por acaso até, né? Não, a minha primeira função foi como repórter. Aliás, eu nunca fui comentarista porque eu não sei comentar. Entendeu? Eu nunca fui comentarista, mas como repórter foi a primeira função. E aí, como é que foi essa transição, então, para a narração, né? Aí foi aquela história do Geraldo José que faleceu. Aí a Record estávamos, o Hélio Ansaldo e eu,
eu era assistente do Hélio na direção artística da empresa. Só que o Hélio tinha uma carreira de locutor da Rádio Pan-Americana. Aí, desculpe, o Nilton Travesso chamou e disse: o senhor Paulinho quer falar com você. Vamos lá. Chamou o Hélio, falou: olha, compramos um futebol, infelizmente o Geraldo faleceu, e o Hélio tem a narração da Rádio Pan-Americana. E você... Eu já tinha trabalhado de repórter na TV Paulista. Eu quero saber o seguinte: o Hélio vai começar a irradiar e o comentarista é você. No outro jogo, você transmite e o Hélio comenta. Eu falei: olha, eu achei melhor o Hélio começar. Ele chegou à conclusão de que eu estava indo bem como comentarista, mas que poderia ir melhor como narrador. Olha só. Entendeu? Com toda a experiência que ele tinha de narrador de rádio, achou que eu era bom na televisão. E aí começou. Nossa Senhora. Olha, esse programa de hoje, além das suas histórias pela sua boca, eu acho que vão ter histórias que vão vir desse telão aqui. Então já vou começar trazendo um. Vamos ver quem é. Quem é? Fala, Silvio Luiz, um abraço pra você. Pra mim, você é uma referência no jornalismo esportivo brasileiro, na narração, nos inspira, é nosso amigo, melhor pessoa do mundo, né, Boleta? Verdadeiro mestre Silvão. Mestre Silvio Luiz, um beijo pra você. E conta um pouco sobre foi ele. Por que foi? Foi o quê, Silvio? Hein, bochecha? Eu morro de rir com o podcast deles. É uma coisa incrível. Carioca é um cara sensacional. Acho que ele não dorme, porque ele fica no Twitter, ele fica o dia inteiro, o dia inteiro. E quando a Record me convidou para fazer o Paulistão desse ano aqui, não, no ano passado, foi no ano passado, teve evidentemente que a permissão da Rede TV. Imediatamente eles deram, mas era o seguinte: era você narrar o futebol de outro jeito, com outra linguagem, esculhambando. Só não podia falar palavrão dos grossos, mas dos finos podia falar, entendeu? E eu falei: com quem? Ele falou: você, o Carioca e Bola. Nossa Senhora. Eu falei: só o problema aí vai ser o seguinte: você encontrar uma linguagem diferente daquela que a televisão tem hoje. Uma linguagem diferente, mas parecida com aquela que eu tenho na televisão. Eu fiquei um pouco preocupado, porque eu falei: será que eu vou achar a linguagem? E cadê o foi ele que você não me falou? Cara, eu ia contar a história. Você tem um narrador de televisão, ele tem que estar muito atento ao corte da câmera. Sim. Aí, por exemplo, se ela acompanha o jogador que fez o gol, você fala: ei, foi ele. Quando o cara não acompanha, você vai falando: foi, até o câmera encontrar o jogador que fez o gol. Tá, entendi. E aí entendeu? Assim foi ele. Daí que apareceu. Tá, legal, muito bem. Tá, aí, diretor de TV, atenção, muito bem. Como é que é narrar jogo de videogame? Olha, na primeira oportunidade da narração, que eu fiz junto com o Mauro Betting, os nomes, porque você veja bem, a decisão do pênalti, ela tem 4 resultados. Ou ela entra, ou ela vai para fora, ou o goleiro defende, ou ela bate na trave. Fora isso, não tem mais nada para acontecer com a decisão do pênalti. E aí cada jogada, não era, você tinha que narrar 4 vezes assuntos idênticos, diferentes da mesma jogada. Entendeu? E repetir o nome. Agora, na primeira gravação, nós gravamos mais de 500 mil nomes. Nossa Senhora, que isso? 500 mil nomes. Imagina isso aí.
Não, pelo amor de Deus. É que tinha muito nome estrangeiro que eu também não sabia. E cada vez que eu errava, o cara falava, não é assim, é assado. Volta. Nossa, interromper uma jogada. Porque isso é uma loucura. Isso é um desafio tanto. Desafio maior é interromper o Sem Censura com o Silvio Luiz. Mas eu preciso. E é rápido. Rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais comentário, mais perguntas com o nosso super convidado, Silvio Luiz. Não saia daí. Bem-vindos de volta ao Sem Censura. O assunto de hoje é esporte e o nosso convidado é o narrador esportivo e jornalista Silvio Luiz. Silvio, você está com quantos aninhos? 88. 80, tá bem redondo, tá infinito pelo... Tá infinito. Tá bonito, 88. Nessa trajetória que você foi árbitro, que você foi repórter, que você foi narrador, que você foi apaixonado por futebol, o que mudou no futebol ao longo desses anos? Eu, com pouquíssimo tempo de vida na nossa comparação, faço sempre uma crítica na relação do jogador com o futebol, com o clube, com a entrega que ele tem. Porque hoje é muito dinheiro, é muito marketing, é muito empresário em cima e que essa paixão, aquela dedicação, aquela entrega, para mim, parece que mudou muito. Qual que é o seu olhar do que mudou no futebol? O empresário foi o fato principal de um profissionalismo muito mais sério. Porque hoje você, para fazer uma entrevista com um jogador, você tem que ligar para o empresário ou o seu assessor de imprensa. Todos têm assessor de imprensa, todos. E quando ele não quer, você liga para o assessor, ele olha, você queria falar com o fulano e tal. Ele já fala que horas e que dia. Tal dia, vão ver na agenda. Olha, esse dia ele tem às 9 da manhã o Calista, depois ele vai experimentar um terno, depois ele vai almoçar com o empresário dele. Hoje não dá. É assim que funciona. Agora, quando o contratinho do bicho está no fim, ou que ele quer mudar de um lugar para o outro, o empresário, o assessor liga para você. Ô Silvio, não dá para você fazer uma entrevista com ele? Ele tá... Aí vira a casaca. Então, hoje você, para falar com um jogador, realmente tem que tirar passaporte, digamos assim. Mas você acha que isso afetou o resultado da entrega dele no campo, de alguma forma, não? É lógico, eles acham que eles são os donos do mundo, entendeu? Você pode reparar, encostou, caiu. Outra coisa que modificou o futebol, não em relação ao jogador, mas ao VAR. O VAR é uma máquina do demônio. É para acertar. Ela acerta, mas também erra. Recentemente, no jogo do Palmeiras e do Flamengo, teve um erro, sabe? Que o Palmeiras ganhou um ponto. Agora, e se esses 2 pontos vai fazer diferença lá no fim? É um campeonato que você perde. Né? E quem foi o erro? Foi a máquina, cujo dono da máquina confessou o erro. Aí que tá. Entendi. Entendeu? O VAR é um instrumento do demônio. Tá aí, manchete. Temos mais um depoimento, agora sim, chegando no nosso telão. Vamos ver. Não é do demônio, hein? Primeiro que o Silvio é um irmão querido que me acolheu como poucos quando eu cheguei em São Paulo. Segundo que o Silvio, para mim, foi o cara mais criativo da televisão brasileira, indubitavelmente. Tá? Para mim, ele foi o mais criativo de todos. O Luciano foi o cara que tinha a voz mais bonita, técnico. Em terceiro lugar vem o Galvão Bueno. Mas o Silvio Luiz, eu e o Juarez temos uma história muito legal em Araras. A gente foi fazer um jogo, não tinha VAR, não tinha nada, e me perguntaram se era pênalti do São Paulo contra o União São João de Araras. Eu disse que era, banquei que era, o Silvio bancou que era, o Juarez bancou que era e não era. E aí nós demoramos 3 horas para sair do estádio, queriam matar a gente lá em Araras e tomamos uma suspensão do Luciano do Vale. O Silvio é um gênio e é um amor de pessoa. Poxa, Zé, obrigada, Datena, obrigada por participar. Um beijo para você. Uma amizade de muitos anos também, né?
Cara, o Zé é meu irmão. O Zé fala comigo todo dia. Tá brincando? Tá tudo marcado aqui. Todo dia ele fala comigo. Depois a gente faz um videozinho e manda pra ele. Aí você, quase morrendo, saindo do negócio, tem que ficar... Ele mandou mostrei a mensagem pra você, falei, é o da Atena. Ele já estava atrás de você aí. Já Por isso que eu falei pra você não ver. E agora os nossos debatedores vão ter mais tempo para fazer as perguntas e vão poder também fazer considerações sobre a resposta do Silvio Luiz. Fernando Fontana, sua pergunta, por favor, você tem 2 minutos. Silvio, um dos programas de maior sucesso que você fez na televisão, com certeza foi o Clube dos Esportistas, que era um programa diferente de tudo, que passava lá na Record, começava à meia-noite e até às 2 horas da manhã. Mas muita gente que acompanhou esse programa, e obviamente que a gente, se procurar no YouTube, vai conseguir ver alguns desses programas, muita gente acha que foi algo planejado. Mas, pelo visto, esse programa começou com um pedido de aumento. Eu queria que você falasse um pouquinho da história de como começou o Clube dos Esportistas. A turma estava precisando de grana, vamos falar com o seu Paulinho lá, então. Eu falei, vamos fazer o seu Paulinho, é o seguinte, nós vamos reunir uma pessoa aqui, mas tudo desinteressadamente. Não tinha um produtor o programa. A produção era o seguinte, na minha sala tinha uma folha de papel e o repórter que não trouxesse uma entrevista não entrava no programa. E todo mundo queria entrar no programa. Então chegava o Flávio e dizia, fulano de tal, o Eli fulano de tal, então você tinha um programa feito não pela produção, mas pelos repórteres, pelo pessoal da casa. E aí começamos com aquele negócio. Vamos gravar, vamos fazer ao vivo. Começamos a gravar na segunda-feira, às 7 da noite, para exibir a 1 hora da manhã. E tinha 2 prêmios, um cavalinho, quando o cara falava uma besteira ou uma pergunta idiota. Entendeu? Quando o cara falava uma besteira, uma pergunta idiota, você dava, segura o cavalo aí, por favor. Até ele fazer uma pergunta melhor. O cavalinho foi ideia do Eli Coimbra. Depois que o cara saísse do cavalinho, ele estava liberado, podia perguntar outras coisas também. Mas era o Mário Sérgio, quando foi lá uma vez, ele falou assim, esse programa não é um divã de psicanálise? Eu falei, aqui não tem responsabilidade, cara. Tinha um cara que ia lá, como é que ele chamava? Zé Izar. Ficou amigo da turma, tal, ele foi vereador depois, era torcedor do Corinthians, ele ia no programa para aparecer. E para ver se a figura dele resultava alguma coisa. E ele ficava no telefone, num bar que tinha no fundo. E uma vez eu falei pro cara do som, falei, escuta, o telefone estava ligado. Que tanto ele fala naquele telefone? Você escuta? Ele foi, escuto. Então você escuta que vamos botar ele no ar. Aí pegamos o telefone, o Zé Zé no telefone lá, conversando com uma moça, não sei o que e tal. E nós botando tudo no ar. Falei, Zé, você vem aqui para falar no telefone? Então, era um programa onde um procurava gozar o outro sem machucar. Então, aquela ideia que o Fernando comentou, que agora é sua vez. Fernando, você tem 1 minutinho para comentar as palavras do Silvio, quer dizer, acho que o programa nem era para ter durado o que durou, é isso? É verdade, porque na verdade, esse programa, muita gente falava, já que a gente já tem um aumento, vamos zoar para acabar rápido. Foi. Era mais ou menos isso, Silvio? Não. Quem contou essa? Flávio Prado me contou. Já ganhou o aumento, pode fazer. Já ganhou o aumento, vamos zoar bastante aí, não, porque assim, é verdade. Eles tiram do ar, é verdade? É verdade. Mas ficou muitos e muitos anos no ar, né? Ficou até a Copa do México. Aí com a promessa de voltar, não voltou mais. Pois é. Gostaria de voltar a fazer, não? Sei lá. Tá aí um próximo projeto. Juliano Justo, chegou a sua vez de fazer uma pergunta. Lembrando que você também tem 2 minutos. Um outro fato, de repente, não tão conhecido assim da carreira do Silvio, que eu gostaria que ele lembrasse um pouquinho para a gente.
Aconteceu quando ele e o Flávio Prado, um cara que acho que deve muito também, sempre é agradecido, né, a tua ajuda para ele começar a carreira dele e tudo. Vocês montaram uma chapa para concorrer à Federação Paulista, né? Foi. Queria que tu lembrasse um pouquinho daquele fato. Vocês passaram por uma avenida bem famosa aqui em São Paulo, de charrete, fraque, cartola e tudo. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. A eleição na federação, a gente estava... Nós nos candidatamos realmente à presidência 2 vezes. A primeira, a federação era dirigida por políticos, e de políticos, para conseguir votos, o presidente que era da federação estava usando naquela época gasolina do governo. Nós estávamos no Brasil aqui numa retenção de gasolina, não pode usar isso, não pode usar, não existia álcool naquela época. Esse era o nosso primeiro fato. Primeiro, a gente ia fazer cada jogo da semana com uma cor de bola. Um dia era vermelho, outro dia era branco, outro dia era verde. E os ingressos iriam subir de acordo com o dólar. E o seu Nabi, que era candidato, usava o carro da federação, porque ele era deputado, pelo interior para procurar voto. E nós, contrariando aquilo, pedimos uma charrete. Quem nos arrumou a charrete foi o pai do Savoia, que era diretor da Sociedade Paulista de Trotes. Então, no dia da eleição, falamos lá na Avenida Paulista, alugamos fraque, cartola, tudo que eles eram, e nós não. É, evidentemente, uma candidatura de preconceitos. Aí pegamos a charrete, descemos a Brigadeiro Luiz Antônio, e a gente com medo na charrete, porque a Brigadeiro naquela oportunidade era de paralelepípedo. Não. E o cavalo escorregava toda hora. Eu falei, nós vamos sair daqui, nós vamos morrer. Aí chegamos lá embaixo, somos candidatos. Nessa eleição, nós tivemos um voto. Nunca se soube quem votou na gente. Todo mundo votou na gente depois do resultado. Mas nós não sabemos, todo mundo falava, votei. Eu não sei até hoje quem votou. Juliano, você tem agora 1 minuto para comentar essas palavras tristes do Silvio. A questão é, de repente, se depois dessa passagem chegou a pensar de novo em tentar uma nova candidatura, de repente, não sei se com o Flávio ou com alguma outra pessoa para formar uma chapa. Não, nós nos candidatamos uma segunda vez, porque o futebol estava morrendo com as intervenções políticas do momento. Aí chegamos na ambulância do doutor Osmar de Oliveira. Quando nós chegamos, mas por que vocês estão chegando na ambulância? O futebol está morrendo. Estetoscópio, todo mundo de branco, descemos da ambulância com aquela malinha. Tivemos 2 votos. No... Bom, já teve assim um aumento considerável 100%, diante da outra eleição, 100%. né? Olha, chegamos ao fim desta etapa do programa e agora eu vou chamar mais um depoimento que chegou aqui para o Silvio Luiz. Vamos ver. La Corunha, São Paulo e Barcelona. Se meteu 4, fora o chocolate. É bom que antigamente a televisão passava todos os replays, né? Trás, de frente, de lado, de cima e embaixo. Mas foi um jogaço, hein? O Barcelona, o treinador nessa época era o Cruyff. Foi um gol de empate. Legal, meu amigo Silvio Luiz, ó, você que narrou esse gol, né? São Paulo e Barcelona e La Corunha, em 1992. Meu amigo Silvio, Deus abençoe ricamente a tua vida. Eu fui para a Band em 2006, foi por tua causa, você que afiançou a minha ida para a Band. E de lá para cá, já estou há quase 18 anos como comentarista esportivo na televisão, graças a você. Olha, eu fico muito feliz em estar dando esse depoimento, porque você, para mim,
é um dos melhores narradores do Brasil, disparadamente. Os bordões, né, que você criou, então você é pioneiro nisso, né? A tua criatividade até hoje está bem patente aos nossos olhos e ouvidos. Beijo no coração, te amo, Silvio. Que gostoso. E ele ficou emocionado em ver aquela imagem, né? Depois ele conversou com a gente, que ele teve aqui no Sem Censura, e a gente conversou e ele ficou emocionado em rever você narrando, foi muito gostoso. O Miller tá muito bravo naquela mesa redonda que ele faz no domingo. De vez em quando ele dá uns tripelique lá e pronto. O Miller, na Copa da Alemanha, foi comentarista da Bandeirantes. Pode ser? A de 74, não, a última. E é um cara muito, sabe? Um dia nós sumimos lá de trem, fomos parar não sei aonde lá, não sabíamos voltar. Nossa Senhora. Não sabíamos voltar, pô. Na Alemanha você queria que eu falasse o quê? Deutschland. Aí o Miller foi reconhecido e o cara explicou para ele, levou ele num cantinho lá, explicou para ele, desenhou num papel o nome de tudo que precisava e nós voltamos. Salvo pela imagem Salvo maravilhosa, pela imagem pelo ídolo. Miller! Miller! Rápido intervalo, pausa muito rápida. A gente vai fazer uma sessão de perguntas ainda. Vamos ter o debate pronto daqui a pouquinho com o nosso convidado especial, Silvio Luiz. A gente volta já já. Bem-vindos de volta ao Sem Censura. O assunto de hoje é esporte e o nosso convidado é o super narrador esportivo e super jornalista Silvio Luiz, que tem super 88 anos. Silvio, o que você faz para manter a saúde? Você se exercita? Você... Uma caminhada de 15 minutos por dia. Tá certo. E encosta na parede. Alonga. 2. Cuida da alimentação. Não muito, aí não. Baita exemplo, é isso, gente? Tenho mais um depoimento para você, Silvio. Quem é? Vamos ver. Olá, pessoal do Sem Censura, prazer estar com vocês por aqui, ainda mais para poder homenagear essa lenda chamada Silvio Luiz, profissional de grande qualidade, de muita categoria, vozeirão, serviços prestados durante muitos e muitos anos ao futebol e ao esporte do Brasil. Me deu lá atrás, mas muito tempo atrás, o apelido de Perfumado. Depois a vida acabou separando as nossas carreiras profissionais, mas eu tenho grande admiração pelo profissionalismo do Silvio Luiz. Ele chegava para as transmissões com tudo na cabeça, com os times totalmente escalados, caneta de cor diferente para cada time, arbitragem com todas as informações. Já era um profissional que tinha um cuidado muito grande em cima da informação e por isso o meu respeito ao mestre Silvio Luiz. Tudo de bom. Pô, também adoro o Elias. Obrigado, Elia. Lindo, maravilhoso. Obrigado, Elia. Tá comandando o show do esporte na Bandeirantes. Muito. Todo domingo. Há muito tempo. Saudades. Aliás, um beijo pra você, Elia. Obrigada. Tá perdendo muito cabelo também, Elia. Cuidado, hein? Tá ali, mas tá estiloso, tá estiloso, tá estiloso. Meninos, vamos a uma rodada de perguntas, a última do nosso programa de hoje. Por favor, a opinião. Agora a pergunta de Fernando, por favor. Vamos lá. Silvio, você narrou muito jogo do Maradona, né? E a gente tem o Messi também, que arrebentou por muitos anos. Quem foi melhor? É curto e direto a pergunta. Quem foi melhor, Messi ou Maradona? Messi, porque jogava com os dois. O Maradona jogava só com a esquerda. Olha só, pronto. Aí dá para boas discussões já no mundo futebolístico. Questões... Adorei isso. Juliano, sua oportunidade. Uma pergunta, Silvio. A dona Elizabeth Darcy foi a tua principal referência? Foi por causa dela que tu começaste no meio da comunicação e tudo? A senhora, sua mãe? Foi, ela trabalhava em rádio, eu acompanhava ela quando ia trabalhar, gostei daquilo e fiz a mesma coisa que ela fez. Quando ela foi para a televisão, eu fui atrás.
Muito bem, adorei que eu tinha pedido para eles serem curtinhos. Todos foram. Parabéns para vocês, meninos. E temos mais um depoimento. Bom, primeiro um beijo para o Silvio Luiz. Um beijo para você, meu irmão, meu querido amigo. Então é o seguinte, trabalhar com o Silvio Luiz, para mim foi uma honra, porque quem é que não quer? Qual repórter que não quer trabalhar com o Silvio Luiz? Mas ele é o cara mais difícil com quem eu já trabalhei. Trabalhei com Galvão, trabalhei com o Luciano do Vale há muitos anos, trabalhei com todos os caras que vocês possam imaginar. Mas o Silvio é o mais difícil. Por que ele é o mais difícil? Porque ele é o cara que enxergava tanto e exigia 10 vezes para o repórter. Por exemplo, todo mundo dá risada. O que é que só você viu? Se você não estiver ligado no jogo, irmão, você dança. Por isso ele é difícil. Você tem que estar pregado no jogo. Porque o que é que só você viu é aquilo que pouquíssimas pessoas, aqueles que estão no campo, viram. Ele viu, mas quem está em casa não. Então ele quer que você conte para a pessoa que está em casa o que é que só você viu. É o narrador mais difícil de se trabalhar, o mais exigente de todos. Faz com que você fique o tempo inteiro ligado. Mas ele era o Silvio Luiz. Um beijo, eu te amo. Saúde, velho. Grande Ceará, um dos melhores repórteres com quem eu trabalhei. Agora, eu falei para ele assim, ô Ceará, quando eu vou perguntar o que é que só você viu, se você não viu nada, inventa. É lógico. Fala alguma coisa. Tá com uma bela produtora em Campinas, Tá. Ceará. Tá. E olha, vou dizer que isso é que faz a diferença. Esse tipo de pessoa que trabalha com a gente, que nos estimula, que nos provoca, que gera um desconforto, que eu tenho que sair do lugar que eu tô de acomodada para fazer o meu melhor, porque às vezes a gente está acomodado e não quer fazer o nosso melhor. Isso faz a gente crescer e é para essas pessoas que a gente tem que aplaudir. Eu trabalhei muitos anos com o Boechat e o Boechat era muito difícil de trabalhar com ele, mas ele tirava você e tirava o melhor de você. Então hoje somos melhores profissionais porque trabalhamos com pessoas assim. Então parabéns, Silvio Luiz, Obrigado. por ter deixado esse rastro também. Claro Obrigado. que o povo ocasionalmente chora, perde o cabelo, pode ser também isso, mas tudo bem. Grande Ceará. Agora chegou o momento do nosso debate pronto, Silvio Luiz. Eu vou fazer algumas perguntas curtas para o nosso entrevistado que vai respondê-las em poucas palavras. Então vamos lá. Vou pedir para você ficar na câmera número 1 ali, só na câmera da verdade para me responder. Pode ser? É como diria o Clodovil, a câmera da verdade. Câmera da verdade. Então vamos lá. Se você fosse técnico da seleção brasileira, quem você escalaria para o seu time? Daquele jogador assim, qualquer época? Quem eu escalaria? É. Esses que o Tite está escalando. Tá muito bom. Ah, dá uma, nem de outra época você queria falar assim, ó, tá, zaga com tal, atacante com tal. Desculpa. Não quer pegar de outras épocas assim também, não? Ah, você fala a melhor de 70. A melhor de 70. Já fica ali com aquela... Lembra os nomes para quem não acompanhou. Pelé, Tostão. Pronto. Um monte. Já fez o time inteiro aí com 2, Você tá tá certo. falando para ser rápido, eu tô sendo rápido. Desculpa, eu toquei o terror aqui no pessoal. Nossa, que horror. Você teve algo, Silvio Luiz, que você tentou fazer e não deu certo? Tipo assim, tabela de Excel, alguma coisa assim que você tentou e não deu? Eu tentei tocar violão e não deu. Foi Olha o dedão aqui, ó. Fora do futebol, quem é um ídolo do esporte para você? Do esporte? É. Pelé. Não, mas fora do futebol, pensando em Fora outro do esporte. futebol? Não posso falar. Pode. É política, não posso falar. Não, mas no esporte, mas fora do futebol, assim, outro esporte. Estou falando. Não posso não falar. pode. Qual que é o lado bom de ser o Silvio Luiz? O lado bom? É. De você dormir com a cabeça sossegada, sem problema nenhum, entendeu? Não está devendo. É aquela cena do fim do mês que chega lá. Tá legal. Mas olha, dá felicidade de ser Silvio Luiz. E o pela lado... família. E o lado não tão bom de ser o Silvio Luiz, qual é? O lado não é tão bom? É. Quando você está dormindo às 7 horas da manhã, toca o telefone. Silvio, é você? Tá bom, então. Mesmo assim, tá tudo bem. Última pergunta do debate pronto. O que ainda falta fazer na vida? Eu? Ah, mais nada. Ah, não, Silvio. É Não. só 7 palmos para baixo. Não é mais nada.
Não, Silvio, é importante ter meta, Silvio. Vamos conversar depois do programa. Assim não dá. Olha, quero terminar o programa, um pouquinho antes de terminar o programa, para dizer a verdade, com um outro depoimento. Vamos ver quem mandou. Eu gostaria de falar um pouquinho do Silvio Luiz. Nossa Senhora, quanta vitalidade, né? Quanta força, quanto exemplo para esses garotos que estão sonhando com o jornalismo esportivo, né? Além de tudo, um narrador brilhante, com o seu estilo único e próprio. Esse é Silvio Luiz. Eu confesso que eu não tive muito contato pessoal com o Silvio, e eu já estou há 40 anos na Rádio Jovem Pan de São Paulo, mas eu acompanho de perto a carreira do Silvio Luiz. Então acho o seguinte, acho que um cidadão que com a idade que está, né, bem rodado, bem maduro, continua ativo, continua com sobriedade, continue com inteligência, executando o seu trabalho, merece da minha parte, ó, palmas e muito carinho. Palmas e muito carinho. É isso que a gente tem que falar sobre o Silvio Luiz. Silvio Luiz é uma história da televisão brasileira, uma história da TV. E foi árbitro também, hein? Mas é uma história da televisão brasileira, Silvio Luiz. É um exemplo para esses garotos que estão começando. Uma vez o seu Tuta, proprietário da Rádio Jovem Pan de São Paulo, o seu Tuta me disse o seguinte: quando você tiver alguém melhor que você, pega na perna dele para você subir. E Silvio Luiz é um exemplo disso. Garotada, pega na perna do Silvio, busca a história do Silvio, a história e a trajetória, para que vocês alcancem também os seus objetivos. Silvio, um beijo para você e parabéns e obrigado por tudo que você fez por nós até agora. Um abração. Obrigada, Nilson, muito obrigada, que gostoso. Um beijo para você, Nilson, e para o filhão também que está surgindo aí, igual ao pai. Ah, é? É a mesma maneira, a mesma... Queria saber, antes da gente colocar um tchau aqui no caminho, como é que foi ser árbitro? Porque isso foi uma coisa na sua história que eu não conhecia até a gente se preparar, né? Como é que você virou árbitro? Por que você se interessou em fazer arbitragem? Foi o seguinte, eu estava na Rádio Bandeirantes, era repórter junto com o Éter Rodrigues. E nós falamos assim, Éter, vamos fazer o curso de arbitragem para ver quem é que está metendo na mão aí. Nós fizemos o curso, passamos os dois em primeiro, entramos para a arbitragem, ele melhor do que eu, porque ele parou de trabalhar e não pode, o árbitro não pode parar de trabalhar. E não descobrimos nada. Sensacional. Mas pelo menos aprenderam muito, né? Foi aí. E vamos mais um depoimento, vamos ver. A vaca já foi pro brejo, tá subindo até o chifre. Pô, malandro, olha quanto de acréscimo que esse cara vai dar, ficou louco. Segura ele. Ô, bonitão, isso aí é pra soprar, não é pra morder não, hein? Ô, cambada de perna de pau, se ninguém aparecer, dá pra mim que eu chuto. Cacilda, ninguém tá conseguindo segurar o cara, meu. Jogou lá pra dentro do quintal. Mandou um sapato, arrebentou a corda da viola. E agora, cidadão, o que você vai fazer com ela? Ou chuta, ou passa, ou senta em cima. Pegou, largou, quase acontece um cocorococó. Pelas barbas do profeta. Santa periquita do bigode loiro. É o carioca. Pelo cheiro da mortadela vai ter alteração no time. Olha o pessoal no aquecimento aí. Subiu pra cabecear e meteu o telhado nela. Que eu vou dizer lá em casa, professor? Gente do céu, que gostoso isso. A gente começou o programa assim, tá quase encerrando assim. É o carioca. O carioca não, é você. Eu? É você. Eu Sou garanto, eu? tá aí, é você. Ah, pensei que fosse o carioca. Não, é você. E parece que a foto foi tirada hoje, você está meio parecidinho. Agora, eu quero pegar a provocação ali do Nilson César e fazer uma coisa que ele merece muito. Ei. Obrigado. Muito obrigado a vocês, viu? Não apertaram, não perguntaram nada de... Pra quê? Eu quero conversar, não ficar apertando pessoas. Você não é espinha pra eu ficar te apertando? Nada disso eles Você não é espinha perguntaram. pra eu ficar te apertando? Que é isso, tá louco? Agora, infelizmente, estamos realmente chegando numa fase final, mas é gostoso porque eu quero considerações finais de vocês. Fernando, por favor, o seu tchau.
Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com o Silvio. Aprendo muito com o Silvio todos os dias, que a gente trabalha juntos lá na Rede TV. E quando o Ceará falava do que é que só você viu, o Silvio também me ensinou isso, porque eu fui repórter muito tempo das transmissões dele lá na Rede TV e ele falava sempre, o que é que só você viu, você tem que mostrar o que está acontecendo fora daquilo que a TV está mostrando. O olho 360. Exatamente. Também antes dos jogos, já comecei a pegar as coisas, hein? O Silvio vai perguntar lição de casa, distância de São Paulo para o lugar, o preço da pipoca. Então, tudo isso eu comecei a fazer a relação. Aprendi muito, é uma honra estar aqui com o Silvio, uma honra dizer que eu trabalho com o Silvio Luiz. Aí eu aprendi o preço da pipoca, eu não pensaria em pegar. Olha que eu... O quê? Eu não pensaria em pegar o preço da pipoca, eu aprendi mais essa agora. Tá ótimo. De vez em quando o câmera não pega o cara vendendo pipoca? Pega. Quanto custa? Juliano, suas Olha, considerações finais. Muito obrigado pelo convite, a você, a toda a equipe da produção e do programa. E dizer que, uma imensa honra, uma satisfação poder estar aqui junto com o Silvio Luiz, um cara que foi responsável, de repente, pelas primeiras lembranças que eu tenho aí do futebol, transmissão esportiva e tudo. E é um cara que tem muito a ensinar pra gente, aí uma verdadeira lenda viva do nosso esporte, do jornalismo esportivo. Grande abraço, Silvio. Silvio, querido, agora você pode fazer as suas considerações finais. Não só agradecer à Rede TV por ter permitido que eu aqui viesse, como em todo lugar que eu vou, eles têm que pedir para o França. E fazer o quê? Agradecer a isso que nós estamos vivendo agora, que vai melhorar bastante. Tenho absoluta certeza. É só você ter fé, saúde e pau na máquina que a gente consegue superar todas as dificuldades da vida. Deus está com a mão em cima da gente. Não desperdicem. E qual é o preço da pipoca? Eu fico com isso aqui nesse Sem Censura. Vou levar isso para a minha vida toda. E assim termino o Sem Censura de hoje. Agradeço absurdamente a companhia do Silvio Luiz, dos debatedores Fernando Fontana, jornalista da Rede TV, e do Juliano Justo, meu colega, jornalista aqui da TV Brasil. Agradecemos também a Rede TV e a N Sports por terem cedido gentilmente os seus profissionais para participarem do programa. Meu muito obrigada à nossa intérprete de Libras, a Thaís Queiroz, e eu peço que você continue ligado nas redes do programa. A gente vai estar de volta na próxima segunda-feira, sempre às 9h da noite. Prepare os seus argumentos, porque semana que vem tem mais. Ótima semana a todos. Até lá. Tchau, tchau.